Quando uma pessoa que vive com uma dependência química comete um crime, surge uma pergunta muito complexa. Quem exatamente está no banco dos réus? A pessoa ou a doença? É bem nessa fronteira, sabe, onde a medicina e o direito se encontram, que a gente vai mergulhar agora para entender como o destino de alguém é decidido. Bom, para a gente começar com uma base sólida, vamos olhar para a definição da Organização Mundial da Saúde. Repara que a OMS não fala em hábito ou vício. A palavra é intoxicação. Ou seja, já de cara, a gente está falando de uma condição médica, de um estado que é prejudicial para a pessoa e para a sociedade. Então, do ponto de vista da perícia, da avaliação médico-legal, a dependência não é uma coisa subjetiva. Ela é uma condição bem específica, definida por três características, três pilares que os especialistas buscam identificar. E aqui estão eles, os três pilares. Primeiro, aquele desejo que a pessoa simplesmente não consegue vencer, uma necessidade que domina tudo. Segundo, a tolerância. O corpo vai pedindo doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E por último, a dependência em si, que ataca tanto a mente quanto o corpo. Não é uma opinião, é uma análise técnica. E aqui a gente vê essa batalha em duas frentes. De um lado, a dependência psíquica, que é aquela compulsão, a fissura, aquela busca desesperada por prazer ou simplesmente para evitar o mal-estar. Do outro lado, a dependência física, que é quando o corpo mesmo se revolta. Se a droga não chega, vem os transtornos intensos, a famosa síndrome de abstinência. É uma guerra interna completa. Ok, entendemos o lado médico. Agora vamos ver como essa condição vira um problemão, um verdadeiro dilema para o sistema de justiça. Como é que a lei vai tratar alguém cujas ações podem, na verdade, estar sendo guiadas por uma doença? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A questão central que os peritos e os juízes precisam responder. É aqui que a coisa sai do consultório médico e vai parar no tribunal. E a resposta, como se pode imaginar, não é nada simples. A lei tem um princípio que vem lá do latim para lidar com a intoxicação voluntária. A ideia é a seguinte: se a pessoa escolheu livremente ficar intoxicada, ela é responsável por tudo o que fizer nesse estado. A causa foi livre, então a consequência é de quem a causou. Parece simples, né? Pois é, aí que o jogo vira, porque a questão crucial é essa. E quando a escolha de usar a droga já não é mais livre? Quando vira uma compulsão, uma doença? Aí, meu amigo, toda a lógica legal precisa ser repensada. E é para entender isso que os peritos são chamados. Vamos falar um pouco sobre o papel do perito forense. É uma função crítica, porque a análise dessa pessoa pode ser a diferença entre uma sentença de prisão e um encaminhamento para tratamento. O laudo pericial aqui é absolutamente decisivo. E o trabalho do perito vai muito além de um simples exame para ver se tem droga no organismo. A perícia precisa diferenciar quem é dependente de quem é usuário casual ou traficante. Precisa ver se a pessoa estava sob efeito da droga na hora do crime e, o mais importante, qual o tamanho do estrago que a dependência já fez na mente daquela pessoa. Agora a gente chega no coração da avaliação médico-legal. Uma distinção que é fascinante e que define se alguém pode ou não ser responsabilizado por um ato. A diferença entre entender e querer. Pensa na mente como se tivesse dois sistemas. Um é o sistema do entendimento. A pessoa consegue saber o que é certo e o que é errado. Ela entende perfeitamente que roubar é crime. O outro sistema é o da autodeterminação, da vontade. É a capacidade de controlar os próprios impulsos, de pisar no freio. A grande questão é: o que acontece se o entendimento está perfeito, mas o freio simplesmente quebrou? E esse conceito de vontade escravizada é a chave de tudo. É a ideia de que numa dependência severa, a pessoa sabe o que está fazendo de errado, mas a vontade dela foi sequestrada pela necessidade da droga. O impulso é tão forte, tão avassalador, que ela simplesmente não consegue agir de outra forma. A razão enxerga o abismo, mas a vontade empurra. E essa tabela deixa tudo preto no branco. Olha só a relação direta entre a mente e a lei. Uma pessoa saudável ou que faz uso social tem tudo preservado, então é totalmente responsável, imputável. Na dependência moderada, a vontade já está meio prejudicada, então a responsabilidade é parcial, semi-imputável. Agora olha o caso da dependência grave. O entendimento pode estar intacto, mas a vontade, a autodeterminação, está destruída. Resultado? Imputável. Não é culpado. Tá, mas o que essas palavras, imputável, semi-imputável e inimputável, significam na prática para o réu? O que acontece depois que o martelo do juiz bate? E as consequências são radicalmente diferentes. Se é imputável, totalmente responsável, a pena é integral, prisão.
Se é semi-imputável, a pena é reduzida, porque se entende que a capacidade de controle estava diminuída. Agora, se for considerado inimputável, a pessoa não é vista como criminosa, mas sim como doente. Ela não vai para a cadeia. Em vez disso, recebe o que se chama de medida de segurança, que nada mais é que um tratamento obrigatório. Então, a grande lição aqui é que a lei, quando é bem informada pela medicina, consegue enxergar que a dependência grave não é só uma questão de escolha. Ela é um estado patológico, uma doença que pode, sim, apagar ou pelo menos diminuir a culpa de alguém por um ato criminoso. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é profunda e muito difícil de responder. Onde que a gente traça essa linha? Onde termina a responsabilidade de cada um e onde começa o domínio da doença? Essa é uma questão que a sociedade, o direito e a medicina enfrentam todos os dias, em tribunais do mundo todo, e o debate, com certeza, está longe de acabar.